Como atingiremos esse objetivo? Foi traçado um planejamento estratégico pela CODESP, onde busca-se, através de alguns estudos, por exemplo, a reestruturação organizacional da empresa, uma empresa centenária, que possui uma estrutura voltada para a época em que ainda atuava como operadora portuária e que hoje precisa fazer a sua parte como autoridade portuária. Então, foi contratado um estudo para reestruturação organizacional, elaborado pela Deloitte, já concluído e em fase de implantação. O outro estudo importante que foi elaborado, o plano de expansão, que é o que eu mencionei há pouco, que foi elaborado pelo BID, onde foram feitos os estudos de projeção de carga, além de todos os projetos possíveis e imagináveis dentro do ambiente portuário, e que previram, dentro desse estudo, a capacidade atual e futura do Porto de Santos, aonde o Porto de Santos pode chegar. E óbvio que vocês também já devem ter ouvido falar na região aonde das ilhas de Barnabé e de Bagres, onde foram feitos estudos foram entregues estudos até a CODESP, onde novos terminais para o futuro próximo provavelmente vão ser construídos. Se não bastasse ainda essa situação, nós contratamos um plano de acessibilidade ao porto, um estudo esse elaborado pela Universidade de São Paulo, através da FDTE, onde se viu a capacidade efetiva de todos os nossos acessos, como os nossos acessos vão se comportar para que a carga chegue de maneira adequada ao porto. Se nós vamos ter condição de efetivamente movimentar as 230 milhões de toneladas. E apenas um briefing para vocês tomarem conhecimento, muito tem se discutido, vários seminários, e uma coisa de bom está acontecendo, porque todas as entidades, com um denominador comum, estão tendo o mesmo posicionamento, o mesmo direcionamento, e as necessidades encontradas e apontadas, elas são comuns. Então, esse estudo, na realidade, ele veio a coroar o plano de expansão e dar subsídios aos nossos governantes para que ocorra essa fluidez de carga. Nós precisamos ter algumas obras de infraestrutura importantes na região da Baixada. Isso na parte rodoviária. E na parte ferroviária, outras também muito importantes, só para citar algumas delas: o Ferroanel, tramo norte, tramo sul, algumas duplicações de linhas na região do Planalto e da Baixada também, e principalmente fazer uma alteração substancial na matriz de transportes. Hoje, o porto movimenta algo em torno de 20% de toda a carga por aqui que passa. Imaginem se daqui a 15 anos, movimentando 230 milhões de toneladas, a matriz de transporte se mantiver a mesma. Vai ser um verdadeiro caos. Nós estaremos movimentando algo em torno de 180 milhões por caminhão, haja rodovia, isso daí é uma coisa impossível. E para finalizar, dentro do nosso planejamento estratégico, cabe um estudo de navegação interior. O que é que isso significa? Existem áreas ao pé da serra, da área do porto até o pé da serra, que precisam ser exploradas, e a nossa intenção é retirar alguns caminhões, ou vários caminhões até, da cidade e levá-los para uma área mais próxima das estradas para poder seguir para São Paulo.
Tudo isso concluído, e nós estamos agora em fase final de elaboração do plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto de Santos. É uma obrigação legal, ele precisa ser concluído. Nós temos como meta a conclusão dele até o final do ano, e para ser submetido ao CAP e colocar em prática, visando a melhor forma de desenvolver e agrupar todos os terminais que compõem o Complexo Portuário Santista. Vamos falar só rapidamente sobre investimentos, fazendo uma somatória entre investimentos públicos e privados. Nós hoje chegamos a um total de 6 bilhões de dólares, somados todos os investimentos que vão ser feitos, que estão sendo feitos agora e que dentro de um horizonte de 15 anos também serão realizados, tá? Podemos mencionar como investimentos a curto prazo a dragagem de aprofundamento do canal. Hoje o nosso canal, que varia com uma profundidade de 12 a 13 metros, ele deve chegar a 15 metros. Isso vai fazer com que o Porto de Santos tenha um outro status com relação aos principais portos do mundo. Podemos receber navios de maior porte que com certeza vão ganhar em economia de escala. Acessos rodoviários. Notem que esses 487 milhões de dólares, nós não estamos falando de obras fora do nosso domínio. Isso daí se refere às avenidas perimetrais da margem direita, da margem esquerda, que se encontra em fase de projeto, e do mergulhão, que é a área que vai ser a instalação que vai ser construída bem na frente da área de revitalização. E o aumento da capacidade de berços, com investimentos aí em torno de 1,9 bilhões de dólares. Eu me antecipei ao slide, então aqui apenas um descritivo dos investimentos que vão ser feitos nessa primeira fase, na parte rodoviária. Apesar de uma mera indicação, eu acho que dá para vocês identificarem quais os locais aonde as obras estão ocorrendo. A dragagem de aprofundamento, remoção de destroços, obras correlatas, necessárias à execução da dragagem. E importante também mencionar que está previsto não apenas a dragagem de aprofundamento, mas também a dragagem de manutenção, que vocês sabem muito bem que se nós não tomarmos cuidado com isso, logo logo o canal está assoreado de novo. Alguns investimentos privados que já estão em andamento, alguns concluídos. Por exemplo, podemos citar o terminal 12A, foi inaugurado a semana passada, um terminal que vai movimentar uma quantidade de carga significativa, açúcar, grãos, bem ao lado do antigo prédio do tráfego. NST, o terminal de sucos de laranja, que também já está praticamente concluído. A expansão do Tecondi, inauguração a semana que vem. A BTP em plenas obras. O antigo lixão, que está tendo todo o seu terreno remediado. E a Embraporte, que é um terminal que também estava com as obras meio paralisadas e que estão sendo retomadas a partir do mês que vem. Só um terminal desse daqui, mais esse, eles devem estar movimentando algo em torno de 3 milhões de TEUs por ano. Falando a respeito de capacidade de berços, vários projetos que nós temos sob análise para a construção de terminais de contêiner, granéis sólidos,
granéis líquidos e terminais de passageiros, com investimentos envolvendo algo em torno de 3 bilhões e 300 milhões de dólares. Bom, com tudo isso, apenas uma mensagem que a gente quer deixar é que a Codesp, o Porto de Santos, é um importante parceiro para promover o crescimento da cadeia do petróleo e do gás na região. Tudo isso com sustentabilidade, trabalhando de uma forma bastante eficiente, tá? Em termos de plano de desenvolvimento e zonamento vigente, nós temos hoje já alguma alternativa para atendimento às atividades offshore. Por exemplo, nessa região mostrada nessa ilustração, que é na margem esquerda do estuário, bem próximo à torre de energia que vem de Tatinga, existe uma área com mais de 1 quilômetro de extensão que se existir hoje alguma empresa interessada em desenvolver essa atividade, já é possível disponibilizar. Tá? A outra área que também pode ser cedida para esse tipo de movimentação, do armazém 9 ao armazém 12, acho que todos sabem, do armazém 1 até o armazém 8, essa área vai ser utilizada para revitalização, e dos armazéns 9 ao 12, hoje o nosso PDZ já permite que essa área possa ser ocupada para atividades offshore. Na região de Outeirinhos, a curva do 23, como é chamada, bem em frente, bem fronteiriça ao armazém da Bandeirantes, existe uma pequena área que também no momento está se mostrando suficiente, também para que se faça algum tipo de atividade nesse sentido. E algumas áreas que encontram-se em fase de estudos, como por exemplo na base aérea de Santos, me parece que a Petrobras tem demonstrado algum interesse de utilizar uma parte da base aérea para servir como base de apoio para helicópteros, enfim. Estão se desenvolvendo estudos nesse sentido. Essa área eu considero de extrema importância, porque ela parece até que se mostra meio que esquecida, mas num lugar privilegiado. Então, é a área da Nobara, a antiga Nobara, lá no Guarujá, na margem esquerda do estuário, e que também pode servir muito bem para esse tipo de atividade. A Ilha de Bagres, existem estudos para que nesse local, uma área de 1 milhão de metros quadrados, possam ser construídos estaleiros e também base de apoio para atividades offshore. É uma área muito grande, claro que precisa de algo mais detalhado, porque não existe apoio de terra nenhum, né? Tem que ser desenvolvido. Isso está sendo feito um plano diretor juntamente com a prefeitura para ver qual é o melhor posicionamento que nós vamos dar para essa região. A navegação interior, que é o estudo dos rios, conforme eu havia mencionado para vocês, e que é uma área que encontra-se sob prospecção e que com certeza podemos ainda encontrar muita coisa que possa atender à atividade offshore. Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês. Muito obrigado.